Continuando nossa leitura, página 57, nós estamos lendo o Osho, Tantra, Espiritualidade e Sexo. Eu sou Cibele Monweiler Gomes Casanova, compartilhando aqui em audiobook com vocês. Mês de maio de 2022, do ano de 2022 em diante. Agora é o orgasmo cósmico através do Tantra. E aqui há uma frase destacada em negrito, de início do texto: o sexo é apenas o começo e não o final. Mas se você perder o começo, perderá também o final. O sexo é apenas o começo e não o final. Mas se você perder o começo, perderá também o final. Antes de considerar as suas questões, alguns outros pontos precisam ser esclarecidos, pois esses pontos o ajudarão a entender melhor o que o Tantra significa. O Tantra não é um conceito moral, ele não é nem moral e nem imoral, ele é amoral. Ele é uma ciência, e a ciência não é nenhum dos dois. Sua moralidade e os conceitos a respeito do comportamento moral são irrelevantes para o Tantra. O Tantra não está interessado em como a pessoa deveria se comportar. Ele não está interessado em ideias, mas basicamente no que é, no que você é. Essa distinção precisa ser entendida profundamente. A moralidade está interessada em ideais, como você deveria ser ou o que você deveria ser. Portanto, a moralidade é basicamente condenatória. Você nunca é o ideal, então você é condenado. Toda moralidade cria culpa. Você nunca pode se tornar o ideal e fica sempre para trás. A brecha estará sempre presente, pois o ideal é o impossível e através da moralidade ele se torna mais impossível. O ideal existe no futuro e você está aqui como você é e você fica a comparar. Você nunca é o ser humano perfeito, algo está faltando e você se sente culpado, culpada, sente uma autocondenação. Uma coisa, 2 pontos, o Tantra é contra a condenação. O Tantra é contra a condenação, pois a condenação nunca pode transformá-lo, mas somente criar hipocrisia. Desse modo, você tenta e finge mostrar aquilo que você não é. A hipocrisia significa que você é o ser humano real e não o ideal, mas finge mostrar ser o ideal. Então você tem uma divisão dentro de você, tem uma face falsa. Assim nasce o ser humano irreal. E o Tantra basicamente é uma procura pelo ser humano real e não pelo irreal. Toda moralidade necessariamente cria hipocrisia. Será assim sempre. A hipocrisia permanecerá com a moralidade, pois é parte dela, a sombra. E aí fica a dica que já foi dada de leitura do efeito sombra, Deepak Chopra, Debbie Ford e outros aí que vão falar da questão da sombra, né? E que a sombra não é só alguma coisa que seja traumática ou negativa em si mesma. Ela também pode ser coisas, por exemplo, muito boas que você não fez, que você não produziu, que ficou oprimido, né? Por exemplo, gosto de cantar e não canto. Quero expressar algum tipo de qualidade ou competência e não busquei ou alguma coisa aconteceu em algum dado momento que naquele momento não foi possível, mas uma coisa boa de expressão. E aí, porque ela fica oprimida ou porque ela é reprimida, se torna sombra. Então, que toda a sombra, ela participa sempre diretamente de algum tipo de repressão. Então, por isso ele usou aqui o termo. A hipocrisia, não por isso do livro, mas esse livro esclarece bem essa questão que eu falei da sombra. A hipocrisia permanecerá com a moralidade, pois é parte dela, a sombra. Isso parecerá paradoxal, porque os moralistas são as pessoas que mais condenam a hipocrisia, e eles são os criadores dela.
E a hipocrisia não pode desaparecer da terra a menos que a moralidade desapareça. Ambas existirão juntas, são aspectos da mesma moeda, pois a moralidade lhe dá o ideal, e você não é o ideal, é por isso que o ideal lhe é dado. Você começa a sentir que está errado, mas esse errado é natural. Ele lhe é dado, você nasce com ele e não pode imediatamente fazer nada a respeito. Você não pode transformá-lo, não é tão fácil. Você pode reprimi-lo e isso é fácil. Portanto, você pode fazer duas coisas, 2 pontos. Criar uma face falsa e fingir ser algo que você não é. E isso o salva. Está sendo irônico, né? Na sociedade, você pode se movimentar mais fácil e convenientemente, e por dentro você precisa reprimir o real, pois o irreal pode ser imposto somente se o real for reprimido. Dessa forma, a sua realidade segue se movendo para baixo, em direção ao inconsciente, e a sua irrealidade se torna o seu consciente. Sua parte irreal se torna mais proeminente e a real recua. Você fica dividido, e quanto mais você tenta fingir, maior será a brecha. A criança nasce una, inteira. É por isso que toda criança é tão bonita. A beleza se deve à totalidade. A criança não tem brechas, cisões, divisões ou fragmentos. A criança é una, o real e o irreal não estão presentes. E a criança é simplesmente real e autêntica. Não se pode dizer que a criança seja amoral. Há espaço moral. Ela não é moral nem imoral. E simplesmente não está ciente de que há algo moral ou imoral. Eu recomendo aqui uma pausa breve, abre aí uma abinha para pesquisar rapidamente aí dentro do conceito filosófico, pode ser lá com o professor Sérgio Cortella, diferença entre moral, imoral e amoral, tá? Para ficar mais claro, assim, o discernimento, o processo reflexivo e etc. Que é importante entender aqui o conceito, ou para você ter alguma referência de pensamento. Então aqui, não se pode dizer que a criança seja amoral. Ela não é moral nem imoral. E simplesmente não está ciente de que há algo moral ou imoral. No momento em que ela fica ciente, começa a cisão. E então ela começa a se comportar de maneiras irreais, pois ser real fica cada vez mais difícil. Continua. Lembre-se, isso acontece por necessidade, pois a família precisa regular, os pais precisam regular, a criança precisa ser civilizada, educada, receber boas maneiras, bons costumes, senão seria impossível para ela entrar na sociedade. É preciso que lhe digam, faça isso, não faça aquilo. E quando dizemos faça isso, a realidade da criança pode não estar pronta para fazê-lo. Aquilo pode não ser real, pode não haver nenhum desejo real dentro da criança para fazê-lo. E quando dizemos não faça isso ou não faça aquilo, a natureza da criança pode querer fazê-lo. Condenamos o real e forçamos o irreal, pois o real será de ajuda numa sociedade irreal e será conveniente onde todos os demais são falsos. O real não será conveniente. Uma criança real estará numa dificuldade básica com a sociedade, pois a sociedade inteira é irreal. Este é um círculo vicioso. Nascemos numa sociedade e até agora não existiu na Terra nenhuma única sociedade que fosse real. E isso é vicioso. Uma criança nasce numa sociedade e a sociedade já existe com as suas regras fixas, regulamentações, comportamentos, moralidades, etc. A criança precisa aprender. E fazendo um adendo. Eu já tinha feito o adendo, mas tive que regravar aqui.
sobre essa questão, falando de novo, o tempo todo, esse autor é um autor muito complexo, muito profundo, tá? É para não ter deturpações. Ele está tratando aqui dessa questão das regulamentações, comportamentos, moralidades, imposição e tal, mas isso não é uma coisa assim, quem associa isso como se ele estivesse querendo tendenciar ser uma anarquia, só pessoas ignorantes que não têm profundidade de abstração, né? Esse autor, ele conhece assim, ele era uma pessoa que tinha o cuidado, a cautela, não só de conhecer a própria cultura dele, expressão dele quando ele ia falar, mas quando ele viajava, quando ele ia para outros lugares, em outros países, estava sempre inteirado, sabia de todo o desenvolvimento da cultura daquele povo, religião, etc., social, cultural, tudo, político. E não só isso, sempre atualizado, vários segmentos filosóficos diferentes, várias referências, livros, estudos, pesquisas de psicologia diferentes, tá? Então ele tinha muita profundidade para falar dessa questão que ele está abordando aqui, da questão do comportamento, da questão dessa colocação da neurose como um causador social, no sentido que fica nascendo, se não vem alguém muda e fala não e começa a compreender essa coisa mais complexa para fazer essa mudança, fica só reproduzindo padrão de comportamento, fica nesse processo arcaico de desenvolvimento e com muitas associações que não fazem sentido. Então o que ele está falando não é não é para que eu já deixo isso claro, tá? Porque quem for buscar a interpretação da leitura dele, etc., vá buscar com as próprias pernas e faça as outras leituras para entender a profundidade que ele quer dizer. Que muitas dessas coisas que ele critica com muita base e com muita verdade que a gente encontra. Quanto mais se aprofunda, mais a gente vê verdade nessas coisas que ele está falando. Para despertar e para sair dessa questão viciosa, né? Então, quando ele está criticando é porque, tipo, por exemplo, na questão da moralidade, vira aquela coisa de só conceitua um padrão de comportamento que coloca numa caixinha e todo mundo tem que seguir, é um negócio mecanizado e robótico, né? E muito dentro de censos aí de grupos através de uma conveniência de um dogma, uma ideologia, um sistema de crença específico, desconsiderando a natureza do ser no seu aprendizado, né? Então tem aí outras questões pelo planeta fora, aí, se a gente for pesquisando, acho todo tipo de referência é diferente, né? Então tem povos lá em tal lugar que a questão da sexualidade, por exemplo, ela tinha uma abordagem diferente, não tinha essa imposição cultural específica que se tem em algumas culturas. Então a criança manifestou algum tipo de padrão de interesse com 5 anos, conversa tal, mas não deturpa, não oprime, não demoniza, não pecamina o sexo nem nada. Se foi com 18 é com 18, se foi com 17 é com 17, então eles respeitavam esse processo de aprendizagem, aqui no caso estou dando um exemplo de sexualidade, mas com outras questões, e aí se identifica que naquela cultura praticamente, grupos pequenos, obviamente, mas praticamente você não identifica ali os padrões neuróticos que se tem como comum naturais de outros grupos sociais, né? No Ocidente, no Oriente também, porque ele veio de lá e ele fala de lá também, você vê as palestras dele, de coisas que se perderam, da própria cultura, dessas coisas até que ele ensina, né? É bem legal se aprofundar, porque alguns desses mestres eles se aprofundam tanto nessas outras áreas do conhecimento, justamente por verem às vezes que alguma coisa que está sendo passada, tantra, por exemplo, o funcionamento e o não funcionamento, a coerência e a não coerência. Então eles começam a entrar em todos esses outros terrenos, essas outras áreas, e acabam descobrindo um monte de coisa do porquê que funciona, porquê que não funciona. Tem coisas que são associadas para aplicação naquela cultura e elas precisam sofrer uma atualização para as necessidades de hoje, né? Tem outras questões, é porque se falta processo, outras vezes é porque aquela técnica, vamos dizer, aquela chave, aquele recurso, aquela ferramenta, ela foi sofrendo alguma influência de outras culturas e que daí ela perde o sentido simbólico e do processo que ela estava seguindo, então ela deixa de ter uma eficiência tão grande para a qual ela foi criada. Então sempre lembrando que esse autor, toda vez, ele é bem interessante observar isso. Tem muitas coisas no texto, se por um acaso eu ler e não fizer sentido, que às vezes eu volto ali, que ele em alguns momentos é muito usa do sarcasmo, né? Usa da ironia, às vezes quando ele está fazendo uma afirmação. Só que aqui na escrita do texto, às vezes essa ironia não tá presente.
E se eu não souber interpretar que é um movimento irônico, fica como uma afirmação deturpada ou um negócio contraditório. Tá? Então, já comunicando, quem não tem hábito de leitura, e principalmente desse texto, ele é um autor que ele tenta trazer, por isso o texto é dessa forma, para o senso comum, um conhecimento mais elaborado de coisa, só que ele é muito complexo e muito profundo. É um sujeito que ele está no campo do espiritual, né? Ele vem ali do campo do espiritual, mas é um ser que é muito atualizado com relação a uma série de outras questões. Política, e não é só política ali daquele período, é de todo o desenvolvimento humano, que vai estudar dos povos, das nações, das guerras, dos países específicos, se aprofundava quando ia palestrar para entender melhor, para poder comunicar melhor e fazer aquele outro que é de uma outra cultura entender. Tem certas coisas, exemplo, né, de palavras, que se ele for fazer uma analogia que ele usa lá, por exemplo, para os hindus, e ele fizesse isso nos Estados Unidos ou no Brasil, aquela analogia não seria bem entendida, porque às vezes o símbolo que ele estava usando para essa analogia lá para os hindus para fazer o sentido tal, ele talvez tendenciasse para um outro sentido na outra cultura. Então até aí ele entrava um pouco mais, se aprofundava, e depois ele começou a tentar trazer isso de uma forma que ficasse mais geral, mas ainda assim ele é bastante complexo. Então ele é um autor que realmente você tem que ler, reler, não fazer pré-julgamentos precipitados a respeito da fala e da colocação das coisas. Então, continuando aqui, estava falando antes desse meu adendo aí da criança, né? De já nascer num ambiente com regras fixas e às vezes receber as imposições que ele coloca para... Obviamente que tem um fundamento, né, para tentar direcionar ali bem a criança, mas que às vezes não está respeitando a natureza daquela criança, no seu processo de aprendizado, de interesse, de despertar para aquela coisa que está sendo ensinada. Então ele fez essa pontuação com relação às regras fixas dentro aí de comportamento, ideia de moralidade, regulamentações, etc. Então, continuando aqui. Quando ela crescer, ela se tornará falsa. Então, ela gerará outras crianças e as ajudará a torná-las falsas. E isso segue adiante. O que fazer? Não podemos mudar a sociedade, ou se tentarmos, não estaremos presentes quando a sociedade mudar, pois isso levará uma eternidade. O que fazer? O indivíduo pode ficar consciente dessa divisão interna básica. 2 pontos. O real foi reprimido e o irreal foi imposto. Isso é dor, sofrimento, inferno. Não podemos obter qualquer satisfação através do irreal, pois através dele são possíveis somente satisfações irreais. E isso é natural. Somente através do real podem acontecer satisfações reais. Através do real, você pode alcançar a realidade, a verdade, e através do irreal, você pode alcançar cada vez mais alucinações, ilusões e sonhos. E através de sonhos, você pode enganar a si mesmo, mas nunca pode ficar satisfeito. E aqui mais um adendo com relação ao termo sonhos. Quando você vai percorrendo outros livros, leituras, na maioria das vezes ele tendeu ali para essa questão do sonho enquanto ilusão, alucinação, mas também ele fala muito da questão do autorrealizar-se, da importância de estar autocentrado e autorrealizado consigo mesmo. Né? E aí, em alguns poucos casos que eu vi sendo acrescentado essa questão às vezes da abordagem, não só ele fazendo outras leituras, é importante ter esse discernimento, né? De quando o sonho ele está representando, por exemplo, você não perder de vista o foco da onde você tem que chegar para coisas que são naturais e cotidianas que tem que ser feitas, mesmo que você está desenvolvendo, estar no momento presente. A maior parte do tempo fazendo o que tem que ser feito. Mas aí aqui nesse caso, no sonho, o que ele vai chamar de sonho, seria aquilo que está dentro do irreal. Por isso ele pôs até junto aqui com alucinações e ilusões,
que seria meio que... aqui ele quase tem meio que uma conotação daquilo que a gente vai chamar, às vezes, do processo de autossabotagem, talvez aquela ideia que ele fala também da esperança, no sentido de ficar esperando. Então, meio que um recurso criado para a sobrevivência emocional, mas que não impele o ser ao crescimento. Ele coloca o ser numa situação de aceitação do sofrimento, mas não no sentido de impelir ele a transcender isso e a viver a alegria, a viver, seja lá o que for dessa parte do que ele vai falar, do positivo, a viver aquela coisa boa, a viver a alegria, a viver o perdão, a viver a experiência do momento, bem, a estar bem consigo mesmo, a ser agradável consigo e daí consequentemente com o outro, né? Então nessa parte do texto, em algumas outras colocações, o sonho ele tem essa questão dentro do texto, dessa coisa de tipo, dele falar para a pessoa, por exemplo, não ficar confundindo, por exemplo, o sonho enquanto uma projeção, quero realizar tal coisa, mas aí se perder só pensando no que quero realizar e não viver a realização do agora, do que eu tenho que estar fazendo agora para minha experiência, e ir focando que a minha experiência de agora ela seja agradável. Nesse sentido mesmo, em termos práticos, já nas pequenas coisas, como ele falou lá da questão do paladar, como ele falou da questão do olfato, de ser um com aquilo, como ele falou da questão da alegria, da observação correta das coisas para não projetar e codepender do outro para aquilo, né? Como no exemplo que ele dá do amigo, de tipo sentir a alegria, mas ficar alegre e se concentrando na própria alegria em si mesmo, né? Todo aquele processo que ele fala, que o que vem do externo, ele mostra alguma coisa que está dentro, mas ela está dentro. Então essa alegria que despertou, ela já estava ali, não foi o amigo que chegou que trouxe, mas aquela situação que poderia ter sido até outra, ela despertou aquela alegria. E aí observar essa alegria, sentir aquele momento presente da alegria, daquela satisfação, se é um aprendizado, você sabe aquele momento também que você está estudando e de repente você faz uma série de conexões e fala, eureka, entendi. É o momento, é essa coisa do entendi. E não necessariamente desfocar ali para o fora do que despertou, mas está presente. Então aí tipo você estaria realizando, né, a coisa em si. Então, ver esse termo, eu vou trazendo essas adicionais, né, porque como eu falei, ele é complexo e por ser complexo ele também foi um pouco polêmico, digamos assim, por causa das interpretações errôneas que se faz na fala dele. E quem vê alguma palestra dele, a mesma coisa para ele acontece com o Sadhguru, com o Siddhartha Maharaj, né, que eles têm muitas vezes na colocação uma fala irônica, que fazendo a leitura de um texto assim, às vezes ele não está escrito de uma forma que isso fique claro, eu estou falando mesmo fazendo a leitura aqui. E aí quando você vê lá essa fala irônica, e que às vezes aqui pode ter até um caráter um pouco agressivo, ela é muito leve ao mesmo tempo. Né, tem muitas vezes que eles colocam essa ironia e que todas as pessoas presentes que entendem dão risada até. Então, esse discernimento é sempre importante na observância desse autor. E até na questão de como é que ele vai elaborando cada leitura, se você pegar um livro, depois o outro, você vê que ele realmente vai tentando fazer um movimento de forma a auxiliar a pessoa a transcender os bloqueios da própria psique que estão oferecendo resistência a algum processo de melhoramento, de transcendência, de compreensão, de entendimento mais elaborado, né? Ele vai tentando achar formas e por isso ele muda muito a forma de abordagem às vezes. Até chegar num ponto que ele vai tratar sempre mais às vezes de uma questão de uma abstração, e ali ele até deixa claro que ele faz o máximo possível com um recurso linguístico para tentar falar de uma coisa que não pode ser descrita através de um recurso linguístico, porque ela transcende isso muito além, ela já está muito longe. E é o que ele vai falar, você vai conhecer de fato com a experiência, em alguns textos, em alguns vários, principalmente de práticas.
Então, importante ir observando essa coisa e lembrando ao longo dessa leitura. Continuando, sobre o sonho. Por exemplo, se você sentir sede num sonho, você poderá sonhar que está bebendo água. Isso será de ajuda e conveniente para o sono continuar. Se esse sonho não acontecer, no qual você sonha que está bebendo água, seu sono será interrompido. Há uma sede real e ela interromperá o sono será perturbado. O sonho é uma ajuda, ele lhe dá a sensação de que você está bebendo água, mas a água é falsa e a sua sede é simplesmente ludibriada e não removida. Você pode continuar a dormir, mas a sede estará ali reprimida. Isso está acontecendo, não somente no sono, mas em toda a vida. Em toda a sua vida, você está procurando por coisas através da personalidade irreal, a qual não existe e que é apenas uma fachada. Se você não as obtiver, você ficará infeliz. Se você as obtiver, então também ficará infeliz. Se você não as obtiver, a infelicidade será menor. Lembre-se, se você as obtiver, a infelicidade será mais profunda e maior. E por que ele fala isso? Que ele está tratando o tempo todo que tem que primeiro ter um movimento interno. Então, essa questão se obtiver e a infelicidade será mais profunda e maior, isso tem um monte de questões atrás, que é, por exemplo, aquela coisa de buscar um substituto para um buraco que você nem sabe o que é, portanto não tem como preencher, que na verdade às vezes nem é um buraco, nem é uma falta, é só uma observação que você tem que ter, é esse negócio que tem que às vezes liberar o que está reprimido. Então, quando não obtém, às vezes fica naquela questão que ele fala lá da esperança, de ficar esperando, e aquilo vai meio que mantendo, e tem um pouco a ver com aquela questão do que vai falar tipo, meio que como se fosse uma procrastinação misturado com uma autossabotagem, é meio que um recurso, né, psíquico de autodefesa, mas que está sendo elaborado de uma forma errônea, eu vou pôr entre aspas, não é que não que seja errônea, mas de que está sendo elaborado por ali padrões de defesa da psique ainda muito primitivos, para uma mente, para um ser, que é o ser humano, que já evoluiu um tanto para o cérebro dele poder fazer mais com os recursos que tem, digamos assim, né? Então ele fala nesse sentido de a infelicidade ser mais profunda e maior, porque fica na cara da pessoa que aquilo não supriu, que aquilo não substituiu aquilo que, sei lá, mesmo que ela não tenha consciência, estava tentando substituir com aquilo, ou que aquilo não libertou, né? Porque daquela coisa que está reprimida, que a pessoa às vezes nem tem autoconsciência de que aquilo está reprimido. Então, os psicólogos dizem que devido a essa personalidade irreal, basicamente nunca desejamos alcançar o objetivo. Basicamente nunca desejamos alcançar, pois se você alcança, ficará totalmente frustrado. Vivemos na esperança, e na esperança podemos continuar. A esperança é um sonho. Você nunca atinge o objetivo, assim nunca chega a perceber que o objetivo é falso. Um pobre lutando por riquezas é mais feliz na luta porque há esperança. E com a personalidade irreal, somente a esperança é felicidade. Se o pobre obtiver a riqueza, ele ficará desesperançado e agora a frustração será a consequência natural. As riquezas estão aí, mas a satisfação não está. Ele alcançou o objetivo, mas nada aconteceu. Suas esperanças são despedaçadas. É por isso que no momento em que uma sociedade fica rica, ela fica perturbada. E lembrando que ele também não é contra a riqueza, pelo contrário, se for estudar lá, não tem nada a ver com essa questão da riqueza, não tem nada contra, não tem aquelas ideias de pobreza para se elevar, nem nada disso, né? É que a colocação dele tá nesse negócio de tipo, tá buscando uma coisa que não é real, tá baseado numa coisa que não é real, e aí tipo, é uma coisa que ela nunca vai ser suficiente, né? Então, essa riqueza, digamos assim, ou esse objetivo,
que ele alcançou por não ser objetivo real, nada contra a riqueza, mas por não ser de fato o que no mais íntimo o ser dele busca, e por ele não ter tomado consciência, quando ele se depara com aquilo, ele vê que não é aquilo. Querendo ou não, ele percebe de alguma maneira. Então é a isso que ele associa, que aí vem que ele fala que aí fica mais rica, fica mais perturbada, né? Não é contra a riqueza, a questão não é a riqueza em si, mas é o uso dessa coisa de estar projetando numa coisa que é irreal, por não conhecer o real de si próprio e o ser natural. Se os Estados Unidos é tão perturbado hoje, lembrando aqui não tem a data desse livro em específico, nesse que nós estamos lendo, mas as leituras dele lá foram da década de 70, depois 80, 90, né, os livros dele de lá para cá. É devido a esperanças. Então, se os Estados Unidos estão tão perturbados, é devido a esperanças e aos objetivos terem sido alcançados. E agora você não pode se enganar mais. Portanto, se nos Estados Unidos a geração mais jovem está se revoltando contra todos os objetivos da geração mais velha, é por este motivo. 2 pontos. Todos eles provaram ser tolices. Na Índia, não podemos conceber isto. Os jovens voluntariamente ficarem pobres, hippies, voluntariamente ficarem pobres, ele põe aqui voluntariamente em itálico. Não podemos conceber isso, ainda temos esperança. Estamos esperando no futuro que algum dia o país seja rico e então haverá o paraíso. O paraíso está sempre na esperança. Não está sendo irônico aqui nesse trecho, nitidamente. Devido a essa personalidade irreal, tudo que você tentar fizer e procurar se tornará irreal. O Tantra diz que a verdade pode lhe acontecer somente se você novamente se enraizar no real. Mas para se enraizar no real, você precisa ser muito corajoso, corajosa consigo mesmo. Pois o irreal é conveniente e muito cultivado. A sua mente está muito condicionada, de tal modo que você ficará com medo do real. Alguém perguntou: ontem você disse para estar totalmente no ato do amor, para desfrutá-lo, sentir a sua bem-aventurança, permanecer nele, e quando o corpo começar a sacudir, ser esse sacudir. E então, alguém perguntou: o que você está nos ensinando? E então alguém perguntou: o que você está nos ensinando? Indulgência? Isso é perversão. Essa é a personalidade irreal falando por você. A personalidade irreal sempre é contra desfrutar algo. Ela está sempre contra você. Você não deve desfrutar. Ela é sempre a favor de sacrificar coisas. Sacrificar você pelos outros. Parece bonito, pois crescemos nisto. 2 pontos. Abre aspas. Sacrifique-se pelos outros, isso é altruísmo. Se você estiver tentando desfrutar a si mesma, isso é egoísmo. Fecha aspas. E no momento em que alguém diz que isso é egoísmo, isso se torna pecado. Entenderam a observância profunda da coisa aqui, né? Então ele está falando o desfrutar de si mesmo, e ele falou da beleza disso. Em que momento isso começa a ser todo o problema? É isso, ele deixa bem pontuado aqui. Em algum momento, se alguém estiver desfrutando, no momento que alguém diz isso é egoísmo, isso se torna pecado. Por quê? Porque foi associado a uma coisa negativa, ou com uma interpretação que tenta levar aquilo para um caráter negativo. Né? E qual que é o problema? É que aí desencadeia uma série de outros padrões que vamos dizer assim, que nem a casca da cebola, quando você vai tirando, você está limpando. Então suponhamos que aquilo ele está criando a casca da cebola. Então ele fala, isso se torna pecado. E aí no meio disso começa a vir o quê? Culpa, aí depois dúvida, aí depois medo. Porque se observar, a culpa e o medo é uma coisa que ela fica ali implícita. E ele está falando do que fica no inconsciente. Então, se desfrutar a si mesmo é tão mal,
Tipo, amar, porque negar o desfrutar a si mesmo seria mais ou menos como negar o amar a si próprio. E aí olha o conflito enorme, porque a gente tem um monte de textos, inclusive no nosso cristão, que veio aqui para nosso contexto de país, né? Amai a si mesmo, amai a si mesmo, amai uns aos outros como a si mesmo, amai antes a si mesmo, então, porque para amar, certo? Então tem toda uma questão aí atrás, então, e isso implica o desfrutar a si mesmo, porque se você ama a si mesmo, você vai querer desfrutar a si mesmo. Só que daí se o desfrutar a si mesmo é egoísmo, e aí ele começa a virar o pecado, e aí inconsciente já tem uma culpa, e aí já tem um monte de dúvida, e aí já tem o medo, então aquilo vai virando meio que um negócio que gera uma dúvida para a psique, ela tenta gerar uma autodefesa, que gera outra dúvida para a psique, que tenta gerar, então ele conseguiu ver isso com bastante profundidade, né? E aí continua aqui, mas lhe digo, o Tantra é uma abordagem basicamente diferente. O Tantra diz que a menos que você possa desfrutar a si mesmo, você não pode ajudar ninguém a desfrutar. A menos que você esteja realmente satisfeita com você, você não pode servir os outros, não pode auxiliá-los a ir em direção às suas satisfações, a menos que você esteja transbordante com a sua própria bem-aventurança. Você é um perigo para a sociedade, pois uma pessoa que sacrifica sempre se torna sádica. Se a sua mãe fica lhe dizendo, eu me sacrifiquei por você, ela o torturará. Se o marido vive dizendo à esposa, estou me sacrificando, ele será um torturador sádico, ele torturará. O sacrifício é apenas um truque para torturar o outro. Assim, aqueles que estão sempre se sacrificando são muito perigosos, potencialmente perigosos. Tome cuidado com eles e não se sacrifique. A própria palavra é feia. Desfrute a si mesmo, seja preenchida pela bem-aventurança, e quando você estiver transbordando com a sua bem-aventurança, ela alcançará também os outros. Mas esse não é um sacrifício. Ninguém está em dívida com você e ninguém necessita lhe agradecer. Em vez disso, você se sentirá grato aos outros por eles estarem participando em sua bem-aventurança. Palavras como sacrifício, obrigação e serviço são feias e violentas. O Tantra diz, a menos que você esteja preenchido com a luz, como você pode ajudar o outro a se iluminar? Seja egoísta. E somente então você pode ser altruísta. Caso contrário, todo o conceito de altruísmo é absurdo. Seja feliz. E somente então você pode ajudar os outros a serem felizes. Se você estiver triste, infeliz ou amargurado, você será violento com os outros e criará infelicidade para eles. Você pode se tornar um Mahatma. Isso não é muito difícil, mas olhe para os seus Mahatmas. Eles estão tentando de todas as maneiras torturar qualquer um que venha a eles. Mas a tortura deles é muito enganosa. Eles o torturam para o seu próprio bem. E porque eles estão se torturando, não se pode dizer que porque eles estão se torturando, não se pode dizer que você está nos ensinando algo que você não pratica. Eles já estão praticando. Eles estão se torturando. E agora podem torturar você. E quando a tortura é para o seu próprio bem, essa é a tortura mais perigosa. Você não pode escapar dela. E o que está errado em desfrutar a si mesma, a si mesmo? O que há de errado? O que está errado em ser feliz? Se houver algo errado, esse algo está sempre em sua infelicidade, pois uma pessoa infeliz cria ondas de infelicidade à sua volta. Seja feliz. E o ato sexual, o amor, pode ser uma das maneiras mais profundas através da qual a bem-aventurança pode ser atingida. O Tantra não ensina sexualidade. Ele está simplesmente dizendo
que o sexo pode ser uma fonte de bem-aventurança. E uma vez que você conheça essa bem-aventurança, você pode ir mais longe, pois agora você está embasado na realidade. A pessoa não deve permanecer para sempre no sexo, mas pode usá-lo como um trampolim. É isto o que o Tantra quer dizer. Você pode usá-lo como um trampolim. E uma vez conhecido o êxtase do sexo, pode-se entender o que os místicos têm falado. Um orgasmo maior, um orgasmo cósmico. Meera está dançando e você não pode compreendê-la e nem as suas canções. Elas são sexuais. A simbologia é sexual. Tá? E quem for procura lá a história de Meera, referência simbólica que ele está usando para o contexto. Meera. E elas são sexuais, a simbologia é sexual. E é fatal que seja, pois na vida humana o ato sexual é o único ato no qual você vem a sentir a não dualidade, no qual você vem a sentir uma profunda unidade, no qual o passado e o futuro desaparecem e somente permanece o momento presente, o único momento real. Portanto, todos esses místicos que realmente conheceram a unidade com o divino, com a própria existência, sempre usaram termos e símbolos sexuais para expressar as suas experiências. Não existe outra simbologia que chegue mais perto disso. O sexo é apenas o começo e não o final. Mas se você perder o começo, perderá também o final. E você não pode escapar do começo para alcançar o final. O Tantra diz para tomar a vida naturalmente, para não ser irreal. O sexo existe. Uma profunda possibilidade, um grande potencial. Use-o. E o que está errado em ser feliz nele? Realmente, todas as moralidades são contra a felicidade. Alguém está feliz e você sente que algo saiu errado. E quando alguém está triste, tudo está bem. Vivemos uma sociedade neurótica onde tudo é triste. Quando você está triste, todos estão felizes, pois todos podem sentir pena de você. Quando você está feliz, todos ficam perdidos. O que fazer com você? Quando alguém sentir pena de você, olhe para a face dele. A face brilha, um resplandecer sutil vem à face. Ele está feliz por sentir pena. Se você está feliz, então não há possibilidade. Sua felicidade criará tristeza nos outros e sua infelicidade criará felicidade. Isso é neurose. A própria fundação parece estar louca. O Tantra diz para ser real, para ser autêntico consigo mesmo, consigo mesma. Sua felicidade não é ruim, ela é boa, não é um pecado. Somente a tristeza é pecado, somente ser infeliz é pecado. Ser feliz é virtude, pois uma pessoa feliz não criará infelicidade aos outros. Somente uma pessoa feliz é e pode ser uma base para a felicidade dos outros. Em segundo lugar, quando digo que o Tantra não é moral nem imoral, quero dizer que ele é basicamente uma ciência. Ele vê em você o que você é. Isso não quer dizer que o Tantra não tenta transformá-lo, mas ele o transforma através da realidade. A diferença é como a magia e a ciência. Essa é a mesma diferença entre a moralidade e o Tantra. A magia também tenta transformar as coisas através de palavras, sem conhecer a realidade. Um mágico pode dizer, agora as chuvas cessarão, mas ele não pode cessá-las realmente. Ou ele dirá, agora as chuvas virão, porém ele não pode começá-las, mas simplesmente continuar a usar palavras. Algumas vezes acontecerão coincidências, e então ele se sentirá poderoso. E se a coisa não acontecer de acordo com a sua profecia mágica, ele sempre poderá dizer, o que saiu errado?
Essa possibilidade está sempre oculta em sua profecia. Com a magia, tudo começa com o si. Ele pode dizer: se todos forem bons e virtuosos, então as chuvas cairão em determinado dia. Se a chuva vier, tudo bem. Se não vier, então nem todos são virtuosos, há alguém que é pecador. Mesmo neste século, o século XX, uma pessoa como Mahatma Gandhi pode dizer quando houve fome em Bihar. Abre aspas. A fome veio por causa dos pecados das pessoas que moram em Bihar. Fecha aspas. Como se o mundo inteiro não estivesse pecando. Somente em Bihar. A magia começa com o C. E esse C é poderoso e grande. A ciência nunca começa com o C, pois ela primeiro tenta conhecer o que é o real. O que é a realidade? O que é o real? Uma vez conhecido o real, ele pode ser transformado. Uma vez que você saiba o que é a eletricidade, ela pode ser mudada, transformada e usada. Um mágico não sabe o que é a eletricidade e, sem saber, ele vai transformar, pensa em transformar. Essas profecias são simplesmente falsas, são ilusões. A moralidade é como a magia. Ela fica falando sobre o ser humano perfeito e sem saber o que é o ser humano real. O ser humano perfeito permanece como um sonho e é usado apenas para condenar o ser humano real. O ser humano nunca o alcança. E aqui eu faço mais um adicional que é pertinente com relação a essa colocação, o ser humano perfeito, né? Ele está usando aqui o termo natural e real para designar essa questão que vai ser mais profunda da verdade do ser. E aí falou aqui dessa questão do ser humano perfeito, mas tenta colocar bem no texto, como eu falei, ele é muito profundo, que tem essa coisa do perfeito e aquilo que está sempre lá na frente. Então, se agora eu sei que eu não estou, eu sempre tenho alguma coisa para melhorar, você tem alguma coisa, todos nós temos. Então, não estou perfeito, mas então esse perfeito eu vou ficar sempre buscando e ele está sempre lá um dia, que eu não vou alcançar. Em outras questões, eu vou fazer esse adendo que é pertinente, não só na colocação dele em outros textos, eu não sei se chega a ter na leitura, mas que me veio claro algumas lembranças de palestra que eu vi, e em outros títulos que tratam vamos dizer assim, usando essas mesmas ferramentas que ele usa para tentar auxiliar a gente. Em alguns casos, essa expressão ser perfeito, ela é usada para designar o ser natural e real. No sentido de que ele não está pontuando que o perfeito é que ele tem que ser perfeito naquele nosso quesito de perfeito, mas que o perfeito já está sendo, o perfeito já é perfeito, do jeito que ele é, e ele vai se aprimorando e ficando mais perfeito. Então, tipo, é como se o perfeito ele já é uma outra visão, mais não sei se seria dizer mais além, mas seria essa colocação do perfeito associado ao que é real e natural. Não no sentido que você tem que ser perfeito igual como quem busca fazer plástica no corpo inteiro para um modelo de perfeito social. Não nesse sentido de perfeito. Mas no sentido de, tipo, ver o movimento da vida, aceitar o movimento da vida e estar em perfeição com o fluxo da vida. E aí, desse sentido, se desprender do irreal. Né? O que é que impele de fato a vida, o que é contrário. No sentido de desde o que a gente pensa, as afirmações que a gente se autocoloca, um monte de questões. Então, faço esse adendo. Então, aqui ele está falando para não buscar esse ser perfeito, no sentido de que ele está usando que esse ser perfeito seria aquela idealização, ele está trazendo bem para o presente do cotidiano. Inclusive, fica implícito assim, uma questão dessa ideia, não, tanto no ser humano perfeito de ser puro, iluminado, excessivo, quanto em outras questões que isso possa transitar, de beleza, de saúde plena, perfeita, etc. Então ele está falando idealizações, né, coisas idealistas, assim, muito além. Então ele vai estar usando aqui nessa busca de um perfeito, que é um perfeito que não se alcança, que seria como se quisesse em uma semana alcançar o Deus Supremo de tudo que é no seu estado mais perfeito.
entende? Então aqui ele está falando que isso não procede, então ele busca para o que é o ser humano real, que é o ser humano natural. Mas há outros textos onde ele vai usar a expressão buscar manifestar o ser humano perfeito, no sentido de entender esse perfeito associado a essa coisa natural. Ela não tem que negar a si para ser perfeita, né? Então vê que aí a profundidade, você tem que ver bem como é que está sendo colocado em cada ponto do texto. E aí unindo essas coisas, porque quando você vai vendo assim, às vezes parece, mas está sendo... por isso que ele fala, não pense só com a mente. Isso é uma coisa que ele coloca muito nos textos dele. Não tente racionalizar tudo o que eu falo, tente sentir. Ele põe muito isso nos textos dele. Principalmente quando ele está querendo ajudar a pessoa, explicando o que é meditação, nos livros que ele trata a respeito de meditação, a respeito de reflexão. Ele fala muito isso. E por quê? Porque às vezes muda isso, e aí, de novo, eu falei, vai parecer contraditório, mas ele não está sendo contraditório. Ele está usando um recurso que ele tem para tentar exprimir uma situação que é muito abstrata. Então, se você conseguir ir melhor elaborando essa abstração, essa capacidade de interpretação abstrata, por isso ele usa o sentir, tente sentir o que estou falando, né? Porque se for só conscientizar, vira aquela coisa... conceito, palavra, conceito, e ele está tratando de coisas que por vezes você começa a ver que falta palavra no nosso vocabulário para expressar a coisa quando ela vai ganhando uma profundidade maior. Tem coisas que não cabem mais para representar aquilo. Então vai se usando uma série de palavras e fazendo-se uma série de analogias, usando metáforas para que se possa chegar ao mais próximo disso. E isso com relação à questão da racionalização da coisa, né? Porque em termos de prática tem coisas que elas não são uma questão de racionalizar a coisa. Se ficar racionalizando a coisa, ela não é praticada. Então é bem assim, bastante se aprofundar para entender e se abrir, né, para essas questões. Então ele está falando aqui, até que o ser humano perfeito permanece como um sonho e é usado apenas para condenar o ser humano real. O ser humano nunca o alcança. O Tantra é ciência. Então ele põe, a moralidade é como magia. Ela fica falando sobre o ser humano perfeito e sem saber o que é o ser humano. Sem saber o que é o ser humano real. O ser humano perfeito permanece como um sonho e é usado apenas para condenar o ser humano real. O ser humano nunca o alcança. O Tantra é ciência. Ele diz primeiro para conhecer qual é a realidade, o que o ser humano é, e não crie valores e ideais agora. Primeiro saiba o que já é. Não pense no que deveria, ele põe entre aspas, deveria. E pense apenas no é. E uma vez conhecido o é, então você pode mudá-lo. Agora você tem um segredo. Por exemplo, o Tantra diz para não tentar ir contra o sexo, pois se você for contra ele e tentar criar um estado de brahmacharya, celibato e pureza, isso é impossível, é apenas magia. Sem saber o que é a energia do sexo, sem saber do que ele se constitui, sem penetrar fundo em sua realidade, em seus segredos, você poderá criar um ideal de brahmacharya, mas o que você fará? Você simplesmente reprimirá. E uma pessoa que está reprimindo o sexo é mais sexual do que uma pessoa que está se entregando a ele. Pois através da entrega, a energia é liberada. E através da repressão, ela fica continuamente se movendo em seu sistema. Uma pessoa que reprime o sexo começa a enxergá-lo em todos os lugares. Tudo se torna sexual. Não que tudo seja sexual, mas agora ela projeta. Sua própria energia oculta agora é projetada. Ela olhará para todos os lugares e verá o sexo em todos os lugares.
e por estar se condenando, começará a condenar todo mundo. Não se pode encontrar um moralista que não seja violentamente condenando. Ele está condenando todo mundo. Todos estão errados. Isso faz se sentir bem, o seu ego fica satisfeito. Mas por que todos estão errados? Continuando aqui, página 65, vou ler de novo esse trecho, fazer um outro adicional. Uma pessoa que reprime o sexo começa a enxergá-lo em todos os lugares, tudo se torna sexual. Não que tudo seja sexual, mas agora ela projeta. Sua própria energia oculta agora é projetada. Ela olhará para todos os lugares e verá o sexo em todos os lugares. E por estar se condenando, começará a condenar todo mundo. Não se pode encontrar um moralista que não esteja violentamente condenando. Ele está condenando todo mundo. Todos estão errados. E isso o faz se sentir bem. O seu ego fica satisfeito. Mas por que todos estão errados? Porque em todos os lugares ele vê a mesma coisa que ele está reprimindo. Sua própria mente se tornará cada vez mais sexual e cada vez mais ele ficará com medo. Esse Brahmacharya é perversão, não é natural. E uma outra pessoa que trata isso que ele está falando é o William Reich. Acho que é o William no começo, que é do livro lá que ele fala da função do orgasmo, que é a mesma coisa que ele identificou, né, de quando tá aquela questão de repressão e aquilo tenta sair e começa a ser projetado continuamente. Isso na questão sexual mesmo, quando ele estava trabalhando com orgasmo terapia, se não me engano, uma das linhas que ele abraçou durante um período, durante uns anos, fazendo tratamento clínico. Então ele fala dessa questão de que o reprimir e não conhecer isso é pior. E aqui o Osho ainda faz uma analogia com essa questão do moralismo, né? Então, tipo, a pessoa reprime e aí para ela sustentar a autorrepressão sem se sentir ferido, começa a ferir o outro. Um tipo diferente de Brahmacharya, de uma qualidade diferente, acontece ao seguidor do Tantra, mas o processo é total e diametralmente oposto. O Tantra primeiro ensina como se mover no sexo, como conhecê-lo, como senti-lo e como chegar à mais profunda possibilidade oculta nele, ao clímax. Como descobrir a beleza, a felicidade e a bem-aventurança essenciais que estão ocultas ali. Uma vez conhecido esse segredo, você pode transcendê-lo, pois num orgasmo sexual profundo, não é realmente o sexo que lhe dá a bem-aventurança, é algo mais. O sexo é apenas uma situação, e algo mais está lhe dando a euforia, o êxtase. Esse algo mais pode ser dividido em 3 elementos, mas quando eu os disser e os descrever, não pense que você pode compreendê-los. Eles devem se tornar parte da sua experiência. Como conceitos, eles são inúteis. Devido a 3 elementos básicos no sexo, você chega a um momento de plenitude. Esses 3 são, primeiro, a ausência do tempo. Você transcende o tempo completamente. Não existe o tempo. Você se esquece dele completamente. Ele cessa para você. Não que o tempo cesse. Ele cessa para você. Você não está nele. Não existe passado nem futuro. Neste mesmo momento, aqui e agora, toda a sua existência está concentrada. Este momento se torna um único momento real. Se você puder tornar esse momento o único momento real sem o sexo, não há necessidade do sexo. Isso acontece através da meditação. Segundo, no sexo, pela primeira vez, você perde o seu ego, fica sem ego. Por isto, todos aqueles que são muito egoístas sempre são contra o sexo,
pois no sexo eles precisam perder os seus egos. Você não está ali e nem o outro. Você e o ser amado, ambos estão perdidos em algo mais. Uma nova realidade se desdobra. Uma nova unidade surge na existência, na qual o velho dois é perdido, completamente perdido. O ego fica com medo. Você não está mais ali. Caso sem o sexo você possa chegar a um momento em que você não esteja ali, então não haverá necessidade dele. O terceiro, no sexo você é natural pela primeira vez. O irreal é perdido. A fachada e a face são perdidas. A sociedade, a cultura e a civilização são perdidas. Você é uma parte da natureza, como as árvores, os animais e as estrelas. Você é uma parte da natureza. Você está em algo maior, o cosmos, o tal. Você está fluindo nele e não pode nem mesmo nadar nele. Você não está ali. Você está apenas flutuando. Você é levado pela corrente. Essas três coisas lhe dão o êxtase. O sexo é apenas uma situação na qual isso acontece naturalmente. Uma vez que você conheça e possa sentir esses elementos, você poderá criá-los independentes do sexo. Todas as meditações são essencialmente a experiência do sexo sem o sexo, mas você precisa passar por ele. Ele deve se tornar uma parte da sua experiência, não conceitos, ideias ou pensamentos. O Tantra não é a favor do sexo, e sim a favor de transcendê-lo, mas você pode transcendê-lo somente através da experiência. Experiência existencial e não através da ideologia. O Brahmacharya acontece somente através do Tantra. Isso parece paradoxal, mas não é. Somente através do conhecimento a transcendência acontece. Somente através do conhecimento a transcendência acontece. A ignorância não pode ajudá-lo na transcendência, mas somente na hipocrisia. Agora tomarei as questões. Alguém me perguntou: o quão frequentemente a pessoa deveria se entregar ao sexo a fim de ajudar e não atrapalhar o processo da meditação? E a gente continua no próximo, até aqui, página 67. Você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Eu sou Cibele Manweiler Gonça Casanova. Nós estamos lendo Tantra, Espiritualidade e Sexo do Osho, sendo compartilhado aqui do mês de maio de 2022 em diante. E só mais um adicional aqui que me ocorreu para quem veio nesse livro e não li o livro do Reit, que ele coloca lá que ele também achou com relação a essas questões, que ele vai fazendo uma analogia aqui do sexo com as questões que estão subconscientes, etc., do que ele trata, em especial nesse livro, para falar da questão da abordagem sociocultural, política, etc., dessa coisa social que ele fala que está por baixo, que o Reit, em muitos dos casos clínicos, quando ele estava trabalhando com orgasmoterapia, e era assim, das diversas manifestações possíveis que o paciente ia tratar ali. Então, um era ninfomaníaco, o outro estava com ejaculação precoce, o outro estava o outro estava com problema de ereção, o outro não conseguia ejacular, o outro tinha algum tipo de bloqueio toda vez que acontecia uma dada situação e que a dada situação não fazia sentido gerar aquele tipo de bloqueio. O outro estava com impotência sexual, etc. N casos assim, onde a manifestação era diferente. E ele foi fazendo os procedimentos
Se eu não me engano, eu lembro que no início, ou até um pouco depois, ele trabalhava junto ali com alguns conhecimentos que tem a ver com as práticas Mézières, né? Que ele vai falando tá muito, diga-se de passagem, ele até cita isso no livro, que basicamente trabalha ali com algumas questões de observar a tensão. Ele falava muito da relaxação muscular, do enrijecimento muscular em algumas partes do corpo, quando muito fortes, alguma coisa que pareceria, por exemplo, com uma cãibra muito forte, e que por sua vez tinham relação com essas repressões no inconsciente, com essas supressões, com essas autopressões. E aí essas pessoas vão sendo trabalhadas ali. Quem quiser saber um pouco mais dessa prática específica, procura lá as práticas de Mézières. Ele ia fazendo esses trabalhos e em algum momento aquela pessoa resolvia o seu problema, mas em muitos desses pacientes eles começavam a fazer outros tipos de questionamento. E em alguns casos, ou eles remodelavam, digamos assim, uma interpretação relacionada a uma dada coisa, ou muitos pesquisavam e se aprofundavam mais para achar resposta para aquela dualidade, para aquele conflito, para aquela dúvida. E em muitos desses casos ele encontrou um padrão similar, e que isso corrobora com o que o Osho está falando aqui da questão social, né, dessa parte social que ele aborda aqui, que era, por exemplo, questões com relação a muitos, assim, aparecia em bastante pessoas isso, ele fala. Questões, por exemplo, a ideia do Adão que foi expulso do paraíso por causa do pecado, porque ele cometeu o pecado e comeu uma maçã. E aí tem meio que uma questão da sexualidade, né? Tipo, o Adão transou e ele foi posto para fora. E aí vem o Osho nesse livro e ele faz um questionamento muito pertinente, né? Tipo, ele perguntou lá, e nem era diretamente com essa questão, mas para a pessoa com quem ele estava dialogando, quem criou o pecado? O cara falou que foi o demônio. Ele falou, e quem criou o demônio? Foi Deus. Então, de quem que é a culpa do pecado? Então, essas pessoas que transcendiam esse tipo de questão, ou reentendendo, reformulando, se liberando de alguma forma dessa questão de estar associando essa coisa, e é sempre dentro desse processo de projetação. Tinha um passado do Éden, tem um futuro do paraíso, né, e não estava trazendo para dentro. Quando a pessoa entende isso e ela começava a trazer para dentro, ela começava a resolver isso, e esse pecado sumia. Conforme esse pecado ia sumindo, junto com ele, consequentemente, as culpas estão todas sumindo. Consequentemente, essas culpas sumindo, um monte de outras questões que eram bloqueios também iam sumindo. Então, tipo, sumiu o pecado, aí vai sumindo todas as culpas, aí vai sumindo um monte de medos, junto com isso um monte de dúvidas que foi sendo sanada, e consequentemente um monte de outras coisas relacionadas, como, por exemplo, some a culpa da mulher, some a culpa do ventre, some a culpa do nascimento, some a culpa da fecundidade. Consequentemente, some também a culpa e todas as negatividades associadas à fertilidade. Consequentemente, some também todas as culpas e todas as negatividades associadas à abundância, que por sua vez tem a ver com a fecundidade. E assim eles iam se liberando de uma série de outros padrões negativos associados a essas questões, que por exemplo, esse exemplo que eu citei, ou outras questões que são assim mais coletivas. E essas pessoas apresentavam melhoras não só naquilo que elas foram buscar. E ele relata lá o caso dos pacientes, tal, nesse livro que a gente tem ali. Ela não só nesses quesitos, mas, por exemplo, pessoa que deixou, já falei isso em outros livros aí, mais por cima, pessoa que deixou lá uma atividade, né, que seria uma sombra, mas não no sentido de uma sombra de uma negatividade, um trauma, mas de alguma coisa que é muito boa para aquela pessoa, uma expressão, sei lá, uma expressão artística, uma profissão, uma experiência de viagem, qualquer coisa, e que ela reprimiu de alguma maneira, né, também esse tipo de questão de sombra. E aí, quando a pessoa se libera de todo esse processo, né, vão sumindo tudo, sumiu o pecado, sumiu as culpas, sumiu todas essas coisas citadas, e ela começava a mostrar melhor em outras coisas que ela não foi buscar. Então, um lá que já tinha meio que desistido de realizar uma coisa, de repente ele fica super motivado, volta a correr atrás e realiza. Trabalho, mudar de trabalho sem medo de fazer essa mudança e de repente ficar muito mais satisfeito, ainda ganhar melhor com aquele novo trabalho.
ou voltar para um outro trabalho antigo que tinha deixado por causa de medo, por causa de algum tipo de enfrentamento que teve. Então, uma série de outras questões que elas não tinham diretamente relação com a sexualidade, e aí o sujeito foi lá, ele fez todo o trabalho, ele desenvolveu, ele entendeu todas essas questões que a gente vem tratando aqui, e aí ele resolve aquela questão que ele foi lá trabalhar com, no caso a terapia de orgasmo terapia, que estava trabalhando aquelas questões daquelas manifestações muito específicas, e para esses muitos que começaram a fazer os questionamentos, fazer as buscas, transcenderam essas outras questões que entram nesse caráter social, que tem a ver com isso que o Osho está colocando aqui, dessa observância com relação a essas questões sociais. Diga-se de passagem, no outro livro que tem, a gente já trouxe, ele inclusive cita o Rate, nesse, se não me engano, em algum trecho, ele também cita o Rate. Então fica mais esse adendo. E mais uma coisa que é importante citar para ficar bem claro, leitura desses segmentos, assim, desse livro dele, de outros livros que vão tratar da questão da sexualidade associada à espiritualidade e que tem dessas culturas orientais, é o termo amantes. Esse termo amantes, ele não é, a gente tem que estar bem livre para já pegar direto essa linha de raciocínio, porque, por exemplo, ele não se refere igual a gente tem na cultura oriental, na cultura ocidental da gente, por exemplo, na literatura novelesca, né, de aquele o amante ou a amante como ser que está traindo, o ser que é um ser que tá vindo num relacionamento, né, de fora do relacionamento, então, tipo, essa ideia de traição. O termo amante não tem essa conotação nesses textos, tanto do Tantra, do Kama Sutra, por exemplo, e outras questões que vão tratar disso. O termo amantes ali, ele é bem específico para designar essa integração dos dois seres, ou de um ser, no caso, quando ele falou do Tantra sozinho, ou seja, da pessoa estar se integrando consigo, mas em especial quando são duas pessoas que ele está falando para fazer essa integração, essa coerência, o termo amantes, ele se refere nessa unidade, nessa coisa que vira uma no sexo, nessa coisa sexual livre. E também que às vezes que tende sempre, você vê pelo encaminhamento do texto, para essa integração energética, para essa transcendência espiritual, etc. Então isso tem que ficar bem claro, quando se usar o termo amantes, principalmente para quem é aqui do Ocidente, né, que é referência à novela, esses textos de drama e etc., que muitas vezes o termo amante ali é sempre usado para designar alguma coisa relacionada à traição. Nesses textos e nesse caso, e no Tantra, em vários outros, enquanto você vai fazer estudo oriental e que tem essa associação, o termo amante, na grandíssima maioria das vezes, pelo menos os textos que eu li até agora, ele está sempre associado a essa questão, diretamente com essa questão do amar, amor, a palavra amar, amor. O amante está associado a isso. Então ele até coloca em alguns outros textos, que eu li uns ensaios curtos e outros livros, o Osho mesmo, pontuando essa questão da observância do amante, de às vezes tipo, a pessoa tem a relação ali junto, mas não é amante, entende? Ele fala lá, ser um bom amante, ser uma boa amante, e tem a ver com essa questão do amor, da sexualidade, dessa transcendência do sexo que vira amor, que espiritualidade que sobe. Então sempre quando fala amantes é esse termo. Ele faz ainda outras considerações, outro livro é essa questão, com relação a até colocar que às vezes está lá a pessoa há muito tempo junto e não é amantes. E aí ele pontua que isso quer dizer que às vezes vão se unindo por causa de conveniências sociais, mesmo que inconscientes. Então é bem diferente aí quando ele usar o termo amantes, e isso deve ser bem observado, principalmente eu vou falando essas coisas para quem está pegando a leitura pela primeira vez, quem nunca leu nada a respeito, isso já vai abrir um pouco a mente para poder receber melhor o texto, já que vem de uma outra cultura, de uma outra referência. Então o termo amantes, essas culturas, especialmente Kama Sutra e Tantra e coisas relacionadas, termo amantes não tem nada a ver com essas coisas que passam na novela, que tem no texto da liturgia de drama, de novela, de traição. De tipo, é amante do fulano, é o amante da ciclano, então, né, aquela ideia que tem um casal e aí tem um ser externo que está ali e um dos dois está ficando escondido com o outro, não tem nada a ver com isso. Amantes aqui tem a ver com amar.
com amor. Então, sempre que fala amantes, ele está pontuando essa questão de ser o amante. Tanto que em alguns textos ele deixa bem claro de está casado, mas não está sendo um bom amante, como ser um bom amante, como resolver essa questão. Então ele usa esse termo amante nesse sentido, sempre dentro dessa colocação que ele está pondo ali. Amante, amor, amar, e aí essa questão amor, sexo, que transcende então o sexo para transformar em amor, e aí vai indo e espiritual também. Então, já pegar a linha de raciocínio aí dessa palavra-chave, digamos assim, nesse contexto melhor no sentido, né, para não deturpar aí por causa dessa outra literatura novelesca aí do Ocidente.